Bem-vindos ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Olá, gente, tudo bem? Esse é mais um podcast É a Mãe e cá estamos nessa nova temporada, tentando responder às perguntas das nossas ouvintes. Hoje a gente vai com o questionamento da Raquel. O que fazer quando percebemos que os amigos dos nossos filhos só puxam a nossa filha ou o nosso filho para baixo? Pois é, no episódio de hoje a conversa é sobre como lidar com as amizades dos filhos. Diga-me com quem andas e te direi quem és? Será que é assim mesmo? O que fazer quando o nosso filho entra em conflito com um amigo? Interferir ou deixar que eles se resolvam sozinhos? E quando um amigo está fazendo mal para os seus filhos, como relatou a nossa ouvinte Raquel, como agir? Para quem não está vendo as nossas imagens no YouTube e está só ouvindo nas plataformas de áudio, hoje a Juliana Tiraboski não está aqui com a gente e eu, Bárbara dos Anjos Lima e a Camila Borowski, que chamamos para nos ajudar nessas questões a Tatiane Santos, que é educadora, pedagoga e consultora antirracista, coautora do livro Super Black e especialista em educação racial infantil. Ela atende no Instagram por o @pretinhaeducadora e ela também é mãe de 2 meninos, o Lucas e o Noah. O Lucas tem 6 e o Noah tem 2. Tatiane, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. E papo de mãe sempre é muito bom, né? Aprendemos muito sempre uma com a outra. Obrigada demais, viu? Camila, com a gente de novo aqui, dá um oi para todo mundo. Oi, gente. Tati, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Acho que a gente vai aprender muito com você também. Sim. Tati, tu trabalhou já com escolas, né? Tu faz um trabalho com escolas, né? Como que esses conflitos, geralmente, pelo que eu vejo, né? Eles aparecem muito quando as crianças entram na escola, né? Essa convivência, que sai daquela convivência dentro de casa, por mais que tenha conflitos com irmãos ou com primos, são conflitos gerados em pessoas que são, de certa forma, mais parecidas, né? Mas quando entra na escola, a criança entra num universo muito amplo, com pessoas de crianças de vários backgrounds. Como é que é pela tua experiência, assim, como que esses conflitos começam, como a gente pode lidar com eles? Então, eu sou educadora há 16 anos, educadora infantil. Meu chão é o infantil, né? Eu inicio na educação infantil e a minha militância inicia também na educação infantil. Hoje, além de pedagoga, consultora antirracista, especialista em deficiência, eu também sou vice-diretora de uma EMF. E aí, na EMF, nós vamos do 1º ao 9º ano. Então, vai dos 6 aninhos até os 14, 15. Pega, então, muitas fases aí, na verdade, sim, né? Sim, é bem, bem amplo. Então, assim, quando falamos de educação infantil, é o primeiro contato da criança fora da família. Então, falando de instituições, a escola é a primeira instituição que a criança está fora da família. Então, precisamos sempre ter esse olhar para essa família. Essa família é uma família que dá autonomia? É uma família que protege mais? Isso sempre nós vamos ver diferenças, né? É mãe solo? É uma criança que é criada só por avós? Só por tios? Só pelo pai? É uma família que tem guarda compartilhada? Então, tudo isso vai envolver para essa criança no comportamento dela na escola. Né? E quando eu falo de crianças na escola, eu falo entrar em conflito. Eu não costumo usar a palavra agressividade, principalmente na educação infantil, né? Porque eu já ouvi muitas famílias chegam na escola com o bebê de 2 anos, meu bebê foi agredido. Difícil. Aí sim, mas um outro bebê de 2 anos, então não é agressão. É isso. Eles entram em conflito. Então, assim, dependendo da idade... São iguais, né? Eu acho que é diferente de pegar, tipo, uma criança talvez de 10 e um de 2, né? Que aí tem uma superioridade. Mas os dois ali também estão, de certa forma, eu imagino, testando os seus limites, né, Tati? Sim, com certeza. E, por exemplo, bebês de 2 anos, eles estão nessa fase fálica, né? Na fase de testar tudo com a boca. Então, eles vão morder, né? Então, o que eu fazia na escola quando eu estava em sala de aula? A primeira reunião de pais eu já tratava sobre essas questões com os pais. A questão da mordida, a questão do empurrar. É claro, o professor na escola ele não quer que isso aconteça, mas
infelizmente, você numa sala, com 10 crianças, mesmo que seja escola particular, tá? Aqui eu não estou evidenciando pública ou particular. Mas, independente disso, não tem como você sempre dar conta de tudo. Infelizmente, algumas questões vão acontecer, alguns conflitos, você não vai conseguir chegar ali na hora para que uma criança, né, não entre em conflito, não empurre, não morda. Então, isso deve ser conversado com a família anteriormente, né? Eu acho que essa parceria com a escola, primeiramente, é o primordial. Essa parceria com a família, do que acontece na escola e do que acontece em casa. E que essa criança também vai ser diferente na escola e em casa, independente da idade. Isso a gente vai lá do 0 até os 15 anos. Mas que dá um ranço, dá, né, gente? De ver o teu filho. O meu filho era o que chegava mordido em casa, tá? Então, Sim. por isso que... Mas eu, em minha filha era compensação, eu era a criança que mordia. Sim, com certeza. E tu tenta entender, né? E aí também faz parte de uma idade, né? A criança tá ainda lá no meio do Terrible Two, ainda que... tá ainda aprendendo a socializar, tá aprendendo a fazer o todo, né? Mas dói o coraçãozinho, né? Tu vê assim, não, que a gente consegue... Não, eu entendo. Independente, totalmente teu lado, vai doer. O meu bebê, outro dia, chegou com 2 mordidas da escola. Então, assim, é aquela conversa, vai até a escola, conversa. A outra mãe me conhecia, porque eu conheço a maioria das pessoas lá da escola do meu filho, porque eu faço assessoria lá com a escola. E aí, quando a outra mãe me viu, da menininha que tinha mordido ele, ela começou a chorar, né? E falar, Nath, me põe no seu lugar, eles são amiguinhos, eu não queria que isso acontecesse, mas ok. Independente se não fosse ela, seria outro. Foi um conflito ali. Eu só entendo que a professora deve trabalhar essas questões de formas lúdicas, né? Mas só que a família também tem o dever de ter esse olhar em casa. Né? Assim como a professora na escola, essa parceria também deve ser em casa. E nós não estamos isentos, Camila, infelizmente, né? É verdade. Esses conflitos vão acontecer e nós só temos, acho que, estar atento. Não pode, por exemplo, lá na MF, onde eu estou, acontece algum conflito, aí a família chega já brigando, querendo brigar contra a família, bater na outra família, falar com a outra. Assim, como você vai pensar nas questões de agressividade, vamos supor que você não quer que seu filho faça, mas você quer partir deste lugar. Você já chega com uma atitude de agressividade, né? Já chega com um tom grosseiro, de violência verbal. Mas violência, né? Acho que a palavra hoje é essa, né? Desculpa, Tati. Na época, para mim, foi um início, na verdade, de uma conversa que até hoje, o Vicente vai fazer 8, foi uma conversa que a gente começou a falar sobre limites, os limites dele também, sabe? Sim. E, tipo, tu também não precisa... Foi o início daquela conversa que a gente começou a ter, sabe? E já entrando no assunto total, que a gente está falando de amizades e tal, ele acabou de trocar de escola, eu falei isso recentemente aqui, e ele tem tentado muito agradar outros coleguinhas, né? Então... E ele é tímido, então ele faz amigo fácil depois que ele consegue se soltar, mas quando ele ainda está testando quem ele é nesse lugar novo aí, né? Então, também a gente continua falando até hoje, 6 anos depois dessas mordidas iniciais, não vem em forma de mordida, mas vem em forma de nem chega a ser um bullying, é os conflitos mudando o caminho deles hoje, tipo, de criança não deixando ele participar de brincadeira, não querendo brincar com ele, e ele fazendo de tudo, passando por cima dos próprios princípios para entrar dentro de coisas para fazer amigos, sabe? Então, Tati, queria saber assim, como é que a gente começa a falar sobre esses limites nesse caminho, sabe? Quando tu precisa fazer amigos para sobreviver dentro do ambiente escolar, sabe? Entendi, Camila. Eu entendo isso assim, né? Enquanto mãe e também enquanto educadora, né? Quando as crianças são muito pequenas, eu sempre levo para partir da parte lúdica, do imagético dessa criança. Então, perceber quais são os desenhos que essa criança assiste. Hoje em dia, muitos desenhos tratam da questão do bater, do passar por cima do outro, do tentar ser melhor com o outro porque eu tenho algo que é melhor do que ele tem. Então, tem alguns desenhos que trazem isso também. Alguns, por exemplo, hoje em dia as crianças assistem muito YouTube, né? Sim. Então, quando vamos falar, por exemplo, de questão
de questão de brinquedos, de questão de querer ter mais brinquedos do que o outro, nós temos blogueiros que ficam abrindo presente o dia inteiro, essa criança vendo ele abrir presente e achar que legal, ok, o legal é isso, ter o brinquedo mais caro, você entende? Então, o pequeno sempre vai tratar da parte lúdica, e quando ele vai crescendo, vai chegar o momento da fala, o momento que você vai sentar, que você vai conversar, e também as nossas atitudes influenciam muito nas atitudes dos nossos filhos, né? Então, quando a gente pensa em amizade, o que é uma amizade? É o que te faz bem. Se aquele amigo não está te fazendo bem, você não precisa ser amigo dele, você deve respeitar. Olha, Isso, eu te respeito, importante. você me respeita. Só que não é o momento de brincarmos, Perfeito. né? Eu não preciso ser seu amigo, eu só tenho que te respeitar. Isso eu trabalho muito lá na escola. Quando vem crianças em conflito, a primeira pergunta que eu faço é: vocês são amigos? Aí eles vão falar: não, eu não brinco com ele, eu não sou amigo dele. Ok, mas o respeito é individual, independente de ser amigo ou não. Então, se Eu acho você... isso muito importante, porque eu acho que às vezes com a criança, a gente tem como adulto um olhar até de forçar a amizade, né? Ah, Às dá vezes um abraço, né? Dá um abraço. Isso, dá um abraço. Olha lá, chega num lugar, olha lá, tem uma criança da tua idade, vai lá brincar com aquela criança. Sim. Já chama de amigo, né? Tem um amiguinho lá. Tem um amiguinho lá, meio que forçando a criança, às vezes, a sair do lugar. E aí, assim, né? Eu tenho uma filha, a Beatriz, ela é o contrário do Vicente nesse caso. Ela é a criança que ela é super extrovertida. Ela chega no lugar, ela fica para as crianças em volta querendo. Mas, ao mesmo tempo, tem dias que ela tá tímida. Não quero, mamãe, quero ficar aqui sentada. E aí a gente tem que trabalhar isso, de ouvir o tempo da criança também. Sim, né? sim. E isso Ô, é um Bárbara, desafio pra gente, né? Sim, meu filho é assim também, Bárbara, o Lucas, o de 7 anos, né? Ele tá com 7 agora. Ele fez recentemente. O Lucas, ele é uma criança que onde ele chega, ele: oi, tudo bem? Meu nome é Lucas. Ele já chega falando e já vai brincando. E o que eu tenho que trabalhar com ele? Porque ele tem TDAH. Então, ele não entende quando a criança não quer brincar com ele, né? Então, eu falo: filho, é um direito dele não brincar com você. Você respeita e procura uma outra pessoa para você brincar, ou então você brinca sozinho. Quando aquela criança se sentir à vontade, ele vem e brinca com você, né? Agora, eu só faço intervenção quando eu vejo que é algo que está esbarrando na autoestima dele, ou então esbarrando na questão do direito dele ser quem é. Então, por exemplo, eu já passei por situações em que crianças não queriam brincar com ele e eu entendi que era assim pelo tom da pele dele. Que a criança não queria brincar por isso, né? Até xingamentos, ou você é feio, eu não quero brincar com você, porque você é feio. Então, nessa hora, eu intervenho, mas não com a criança. Isso que eu te perguntar. A família. Tu vai com os Eu pais. busco um adulto que está perto com essa criança. E aí eu vou conversar com esse adulto, né? Porque eu entendo que às vezes nem a mãe sabe que a criança está naquele lugar, né? Então, conversando com a família, há esse entendimento e essa conversa. E isso já aconteceu algumas vezes com o Lucas, infelizmente, mas como eu trabalho muito com ele a questão da autoestima e sempre venho batendo na mesma tecla, é claro, ele fica triste, dá uma choradinha, depois ele fala: não, mamãe, eu entendi. E vai para o lugar dele. Então, eu acho que sempre há conversa, mas o primeiro princípio é o espelho. Nós somos os espelhos dos nossos filhos. E muitas vezes eles vão reproduzir o que a família faz. E às vezes a família nem percebeu que teve uma atitude e a criança olhou e guardou. E aí depois essa criança vai reproduzir. E isso eu falo enquanto educadora, né? Porque é na escola que essa criança vai levar esses princípios, né? Que já vem da família. E nas crianças mais velhas, Tati, porque tu tá na MF até uns 14, né? E eu vejo muito que tem essa ruptura, né, da família ser esse lugar mais importante de formação de opinião, Sim. de formação de identidade, mas quando vai caminhando para ficando um pouco mais velho, o papel dos amigos vira muito importante, inclusive na construção, né? Sim. A gente falou aqui dos filmes que assiste, das séries, às vezes do brinquedo, da brincadeira. Essa questão assim, de comunidade com as crianças vira quase que eles vão
querendo andar com a turminha deles e às vezes até, tipo, deixando os pais de lado, né? Querendo pertencer, né? Querendo pertencer, porque é Se isso, né? A encontrar, Camila né? falou dessa história do Vicente. Acho muito legal isso que vocês duas falaram, da gente também mostrar para as crianças quem eles são, né? E eu acho que isso é que é trabalhar a autoestima. Tudo bem tu ter um amigo, tu não precisa ser amiga de todo mundo, né? Não precisa. Mas quando a gente vê essa virada e a gente vê que o seu filho tá com os amigos que a gente tem um pezinho atrás, que eu acho que tem isso aqui na história da nossa ouvinte, que é a Raquel, que ela falou, e quando eu acho que os nossos amigos, meus filhos, estão puxando ele para baixo, quando eu não gosto da companhia dos meus filhos, como é que a gente age? A gente fala com a escola, fala com os pais desse amigo, Sim. ou fala com o nosso filho, reforça os nossos valores? Qual que é o caminho que tu acha mais indicado? Sim. Pegando uma frase que você tinha falado, e eu não falei da questão de que quando a criança briga, a gente pede para abraçar, né? Eu sempre peço para a família se colocar no lugar, né? Imagina, quando a gente briga com alguém, naquela hora que você tá bravo, você tá com, né? Você tá bravo, saiu do seu lugar, você vai abraçar a pessoa que você Tudo brigou? que tu não quer é abraçar uma pessoa, né? Abraçar, pegar na mão, não é esse o momento. O momento é de respirar, falar, olha, espera um momento e no momento certo vocês voltam a conversar. Fria a cabeça, né? Porque nós adultos também não vamos fazer isso, né? Mas a gente quer que a criança faça naquela, abraça seu amigo, abraça seu irmão. Não dá, né? É muito difícil. Aqui em casa eu coloco um em cada canto, falo, respira, depois vocês voltam, né? Se tiver a fim de conversar e pronto para pedir desculpas, Exatamente, exatamente. Volta e lida com isso. Eu acho super importante. Agora, os adolescentes, Bárbara, hoje, infelizmente, nós temos algo que nos ajuda muito, mas que também interfere muito na questão dos adolescentes, que é, infelizmente, a internet. Né? Então, assim, do mesmo jeito que a internet nos une, como estamos hoje aqui no podcast, à distância, podendo conversar e tratar sobre essas questões, ela também divide, né? E os adolescentes, eles ficam o tempo todo na internet. Não adianta alguém falar, eu não deixo meu filho, ou então, não é eu não deixar, é como você estar junto com o seu filho nesse lugar. Né? O que ele assiste, você faz uma curadoria do que ele assiste, você sabe os grupos que ele tem no WhatsApp, porque muitas vezes os conflitos chegam na escola e vêm da internet. No final de semana, o grupinho tal brigou na internet, aí chega na escola e aí já vem o conflito, porque aí na escola eles se encaram frente a frente. Sim, não tem como fugir do problema, né? Diferente do que na internet. E aí essa família não sabe que aconteceu isso. Aí esse conflito acontece na escola e a culpa é da escola. Então, assim, não é quem você culpa nesse lugar. Eu entendo que é o que a família mais a escola juntas podem fazer para essa curadoria. Né? Então, por exemplo, o Lucas tem 7 anos, mas ele não tem o YouTube, ele tem um celular. Mas ele não tem o YouTube no celular dele. Ele tem o YouTube Kids. Só que eu e meu marido tá sempre olhando lá para ver, por conta da questão dos desenhos que eu te falei, dos blogueiros. Então, assim, alguns eu bloqueio mesmo, não deixo ele assistir. Mas meu amiguinho assiste, mamãe. Então, filho, mas aí é a questão da família e do seu amigo. O que a mamãe quer é que esse daqui não é legal para você, né? E quando a família percebe que aquele amigo não está levando o seu filho, não está falando algo que ele gosta, eu sempre trago para a questão do afeto. Novamente, foi como eu falei, conversar com o seu filho ou filha e falar, o que ele está fazendo é legal? Essa brincadeira que ele fez, todo mundo riu? Ou só ele riu? Se só uma pessoa ri dentro de um grupo, que seja 4, 5 pessoas, não é legal. Alguma coisa não está bem ali. Ou se magoou alguém também, né? Pode ter sido 4. Exatamente. Se magoou. Mas se um chorou, já não é legal. Exatamente, já não é legal. Então, essa pessoa não é amigo. Porque o amigo, ele vai querer o bem e ele vai conversar com você sobre coisas, né? Mesmo que você esteja errado, ele vai chegar e falar, poxa, amigo, eu acho que não foi legal isso que você fez. Né? Para somar, né? Para somar. Exatamente, Camila, para somar. Então, eu trago sempre para esse lado. Eu tô com um sobrinho adolescente, né? Entrando aí, tá com 13 anos. Super, né? No foco da adolescência. No foco, porque aqui em casa
só tem meninos, né? Minha irmã também tem 2 meninos. Então, esse de 13, que eu chamo ele de nosso primeiro, né? Que foi o primeiro aqui da casa, ele tá nessa fase aí de que, o que você falou, Camila, para ser legal eu tenho que andar com aqueles meninos que são os mais descolados da escola. Mas esses mais descolados são aqueles que passa e mexe com a menina, é aquele que passa e fala mal do professor, ou aquele que não quer fazer lição. Ok, então isso é legal? Bom, se não é legal, não é uma Mas, amizade legal, né? Mas Tati, não sei aí, se é Tati, porque tu tá dentro da escola, ou como é que a gente sabe que isso tá acontecendo, né? Eu acho que eu não sei se, assim, tem a história de, vou construindo um diálogo com a criança sempre e tal, mas não sei, eu acho que tem uma dificuldade. Eu achei muito legal o que tu falou de que na escola que tu participa, logo no começo tu já dá alguns sinais, talvez seu filho seja mordido, porque essa idade isso acontece, vai ter conflito. E a minha filha está numa escola da prefeitura, numa EMEI, e a gente tem essa conversa muito boa com a escola também, mas nem sempre é assim, né? Nem todas Sim. as escolas e pais conseguem ter essa troca tão aberta, né? Verdade. Como E eu a até gente vou adicionar uma coisinha aqui fala? com a Tati também, que é, nesses casos de um conflito exato com um colega, a gente aciona a escola quando é o momento de acionar a escola e quando é a hora de acionar diretamente o pai dessa criança, a mãe dessa criança, o cuidador dessa criança, para a gente ir direto ao ponto, sabe? Sim. Então, Camila, lá na nossa escola a gente trabalha com escola de pais, né? Então, a nossa reunião sempre é uma reunião onde a gente põe alguma discussão em pauta. Eu nunca vou chamar você para reunião para falar assim, olha, Camila, seu filho, ele não para sentado. Olha, seu filho. Eu acho que essas questões são questões que dentro da sala de aula são resolvidas, né? Mas a gente sempre traz uma pauta para essa reflexão dos pais. Então, por exemplo, nós tivemos uma última reunião para falar exatamente sobre internet, para falar sobre WhatsApp, para falar sobre cigarro eletrônico, pensa, né? Para crianças de 13 e 14 anos aí. E para os pequenos, para falar sobre a questão do esbarrar. Às vezes, um só esbarrar. Aí eu não estou dizendo que a criança mente, Camila e Bárbara, mas que a criança conta a verdade dela. Não é que E ela se mente. protege também, de certa forma, né? Então ela vai chegar em casa e vai falar: olha, um amigo me empurrou. Isso, um amigo me bateu. Isso tem muito aqui. Mas o que veio antes desse bater e desse empurrar? O que veio antes? Então eu acredito que nós, família, nós temos os deveres, é claro, e eu acho que é chegar na escola e pedir essa conversa com a escola, falar: olha, eu gostaria de saber como vocês encaminham aqui sobre a questão dos conflitos. Hoje, principalmente em escolas públicas, Bárbara, tem a comissão de conflitos. Sim, meu marido está na comissão de conflitos e os da pais escola. podem fazer parte. Então, isso é legal, porque aí o pai sabe o que está acontecendo dentro da escola e com essa visão de família, pode levar para outras famílias numa conversa de portão, né? Eu não sei, ou quando esbarra com uma outra família. Então, essa comissão de conflitos na escola, eu acho que é um primeiro passo para essa família já entender um pouco sobre isso. Porque nós não podemos deixar essa carga também toda nas costas da escola. Exatamente. Não, eu acho que assim, tem que ser uma divisão aí. E eu acho que muitas vezes os comportamentos das crianças é isso, como vocês falaram. Tem a versão dos fatos, que obviamente, como qualquer pessoa, né, adultos também, a gente vai olhar pelos nossos olhares, de certa forma, tentar nos justificar. Sim. E tem isso também, né? Nas escolas, a gente convive, independente do tamanho da escola, com pessoas que nem sempre vão ter os mesmos valores que a gente. Sim, né? Não tem como. É muito diverso. E tem uma parte muito boa de conviver com diversidade, de aprender, né, os limites e até onde tu pode ir, mas tem uns desafios que a gente também, como adulto, convive no ambiente de trabalho. Eu passo por, né? Sim. Agora nem passo, mas já passei em outros ambientes de trabalho, de conviver com pessoas com as quais eu não concordava. Enfim, isso está, né, na vida. E aí, só que é difícil, né? Eu acho que também, às vezes, como pai, eu tenho algumas amigas e amigos da minha filha que eu fiquei muito amigos meus e do meu marido também, que a gente conseguiu criar uma relação legal. Agora tem outros que não rolou. Sim. Uma afinidade, e aí passa pra gente por um trabalho também da gente talvez
não sei, o que eu penso, né? Eu quero saber o que vocês acham. Também de confiar no que a gente está passando para o nosso filho, de certa forma, né? Sim, É com o nosso filho que a gente consegue reforçar as coisas, assim, né? Olha, a gente não gosta disso, a gente gosta disso, a gente respeita isso, a gente Super. não concorda. E, sei lá, trabalhar e reforçar isso de alguma maneira. E eu achei muito legal que a Tatiana, desculpa, só Vai lá, desculpa. que a Tatiane falou que ela trabalha muito em reforçar a autoestima dos meninos dela. Eu acho isso muito legal, porque isso vai fortalecendo eles também, de certa forma, para encarar as adversidades e as pessoas que podem vir a querer fazer mal ou não concordar. E quando ele vê uma atitude, tipo essa que tu falou, é um menino que faz a piada com todo mundo, já vir e a criança mesmo falar. Minha filha esses dias falou, olha, não é legal, ele fica batendo em todo mundo e eu não acho legal. Eu já falei para a professora, ele continua batendo, não é justo. E eu, é verdade, filha, não é justo. Tá certo em reclamar. Então, acho que tem esse trabalho meio constante, assim, né? Eu vou citar 2 exemplos, assim, de caminhos que eu interferi, um outro que eu não interferi também de amizade, que tudo tá acontecendo esse ano, né? Com essa mudança de escola, tá sendo assim E o Vicente, logo nas primeiras semanas de aula, começou a ficar muito enjoado. Acho que até comentei contigo, né, Bárbara? Sim. Todo dia antes de dormir, ele, tô enjoado, tô enjoado, tô enjoado. Passava o dia normal, e aí chegava à noite, tô enjoado, tô enjoado, tô enjoado. E como ele é muito tímido, tem várias coisas que ele não traz para dentro de casa. Então, ele é introspectivo, ele guarda muita coisa para si, ele só fala depois de estar se sentindo muito tranquilo para falar sobre o assunto. Então, eu fui pescando dentro do tempo dele e fui entendendo o que era esse caminho dessas crianças. Então, eu fiz exatamente o que a Tati disse, chamei a coordenadora pedagógica da escola, fui bater um papo despretensioso, tipo, como é que estão indo as coisas? Tu acha que é hora de eu buscar um psicólogo? É normal isso na adaptação? Porque eu tô ficando um pouco preocupada. E aí, eu fui conversando com ele e descobrindo esses caminhos também, o que estava acontecendo, que tinha criança empurrando, não deixando ele participar de várias coisas, e pode ser um pouco da sensibilidade dele, mas eu fui tentar entender e para conversar com ele e formar essa autoestima também para ele conseguir se defender e procurar outros amigos, talvez. E aí foi quando deu tudo certo, a gente conseguiu e agora ele já está fazendo os seus primeiros amigos. Agora, surgiu esses outros dias, o Vicente é muito baixinho. E ele voltou para casa dizendo que tinham apelidado ele na escola de gnomo. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu falei, filho, eu adoro. Para! Ele se sentiu incluído, de certa forma. Ele não acha isso ruim. Ele não achou ruim. Então, eu não posso entrar. Eu tinha um apelido de lagartixa quando eu era adolescente. Eu achava legal. Todo mundo me chamava de lagartixa, entendeu? Então, tá tudo bem. Então, esse foi um caso que eu não entrei numa situação, mas que me ferveu, assim, tipo, sério, já estão apelidando a criança do baixinho da escola. Tá? Deixei, que ele não se incomodou. Então, só para dar 2 exemplos, assim, de coisas, de caminhos diferentes, assim, numa mais ou menos uma mesma situação, porque tá tudo acontecendo nesse ano, assim, desse caos. Entendi. Eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto, quando você fala quando conversar com a escola, quando conversar com a família, né? Que eu não respondi isso. Eu sempre busco lá na escola não fazer a cariação. Vem uma família, vamos supor, Camila, olha, o amiguinho empurrou meu filho, eu quero saber o que está acontecendo. Eu vou conversar com você, vou anotar esse registro, vou fazer esse registro e falar, olha, Camila, eu vou conversar com outra família e te dou a devolutiva. Aí eu vou, converso com a Bárbara, falo o que aconteceu e dou a devolutiva para cada uma. Porque você não sabe exatamente como a Bárbara falou, se você é amigo dessa família ou não. Não é? Tá doendo aí? É normal, no podcast a mãe sempre aparece uma criança, viu, Tati? Faz parte do conteúdo. Já vou brincar lá na sala. Então, porque, como a Bárbara falou, você não sabe se você é amiga da outra família ou não. E aí, de repente, você traz essas 2 famílias e aí elas entrarão em conflito, né? Então, não é isso o que queremos. Queremos o conversar. Conflito em vez de resolver, piora, né? Exatamente. E resolver. Depois, se essas famílias quiserem se conversar, a coisa já está organizada, porque uma já sabe o que aconteceu, a outra também já se conversou, né? Então, eu acredito nisso sim, mas eu acho que nem sempre o caminho é ir buscar outra família. Porque dependendo do momento que você está, ou você pode ir buscar essa família, como eu falei, já mais nervosa, né? E aí eu acredito muito, Camila, que você só recebe o que
é o que você oferece, né? Então, se Uhum. você chegar bravo, já brigando, você vai receber isso também. Se você chegar numa fala tranquila, de conversa, você também Concordo receberá total, isso. Tati. Então, é o primeiro ponto, eu acredito nisso. E o segundo ponto é que hoje nas escolas, o que antigamente nós achávamos que era bullying, né? Antigamente era isso, era o bullying, tudo era bullying. O bullying continua? Continua, porém, hoje as coisas na escola também são nomeadas. Por exemplo, machismo, racismo, Que homofobia, legal, isso é né? muito importante. Xenofobia, isso Dá é nome, né? nomeado. Então, isso vai além do que é o bullying, Uhum. né? Vai muito além. Então, quando, por exemplo, o meu sobrinho de 13 anos, ele foi chamado de macaco na escola, isso não é bullying Não, e é também não é É crime. brincadeira. crime, Isso não é é racismo, exato. Isso é né? muito, nossa, Tati, muito Você importante isso. entende? Então, quando a escola da minha filha tem ambientes separados de brincar de menino e brincar de menina, isso é machismo. Só as meninas podem fazer balé, só os meninos podem fazer judô. Não, eles podem escolher o que quiser fazer. Então, todo esse olhar tem que ser voltado para a escola. E todo esse olhar é da família quando eu vou escolher a escola que meu filho está. Super. Né? Então, como que a escola trata um caso de racismo na escola? Como que ela trata um caso de machismo? Como que ela trata o imigrante quando chega na escola? Então, tudo isso, infelizmente, hoje tem pessoas que falam para mim, ai, Tati, hoje em dia o mundo está muito chato, né? Tá muito chato porque nós somos diversos. E nós temos que olhar para cada um, olha aqui, ó, 3 mulheres, né? Diferentes, que nós não somos iguais, porém nós temos algo que Em nos comum. por Que nos exemplo, une, né? é parecido. Somos mães. Estamos falando num podcast, né? Mas é uma mulher negra com 2 mulheres brancas. Então, tem toda essa diferença também de sororidade. Então, tudo Claro. isso volta para a escola, né? Que o que hoje é o bullying, não pode colocar tudo dentro do saco do bullying. A escola precisa resolver isso pontual, né? E eu Porque acho isso quando se muito importante, pontua, porque isso ajuda também a ensinar a criança o que ela pode fazer, o que ela não pode, o que ela deve aguentar, o que tem argumento, o que não tem argumento, sim, né? Porque, claro, no momento que isso é racismo, isso é machismo, misoginia, isso não é brincadeira, nunca vai ser, né? exatamente. Se aí, não, eu gosto de ser chamado de gnomo. Ok, pode ser uma brincadeira. Agora, chamar de macaco nunca vai ser uma brincadeira. Exato. Exatamente, porque Né? aí E aí, quando a trata gente de dá outras nome... questões e outras feridas, né? Mas aí é isso, como a Camila falou, meu filho gostou. Se ele não tivesse gostado, isso teria que ser falado. Olha, eu não gosto que me chame assim, o meu nome é esse. Ok, né? Como a Camila falou que ele é muito tímido, eu sempre falo para as famílias lá da escola, quando a criança é muito tímida, sempre ela vai buscar alguém de acolhimento. Às vezes é o professor, às vezes é a inspetora de aluno que está no corredor, ou às vezes sou eu, vice-diretora, que estou lá na sala. Então, eu costumo falar isso para as crianças, você confia em mim? Então, você pode ir lá na minha sala falar comigo. Se alguém fizer alguma coisa que você não gostou, você não quer falar com ninguém, não tem problema, fala comigo. Porque muitas vezes essa criança vai falar só com a família. E aí é o que eu te falei, só a metade da verdade. Isso. Né? E de repente na escola, se ela tem alguém de confiança, ela vai conseguir conversar com essa pessoa e falar, ufa, eu tenho alguém que eu posso conversar. Então, eu peço para as famílias, fale com seu filho, fala assim, um adulto que você tem como referência na escola. A criança sempre vai ter um adulto de referência. Boa. E essa criança Legal, essa dica é tímida bem pode trazer essa boa. pessoa Boa. de referência. Essa dica é bem boa, porque também ajuda a criança a ter referências e que a gente ajude também a confiar e delegar, né? Porque tu falou, escolhe a escola. Porque também tem uma tendência de muitos pais, cuidadores, a serem tão centralizadores, que é como tu falou, não deixa a criança resolver por si só. E eu vejo muitas vezes aqui no meu prédio, tem um monte de criança, eu vejo às vezes eles brigam e daqui a pouco se resolvem sozinhos, né? Então eu acho que a gente sempre fala, eu e os pais aqui do prédio que a gente é amigo, a gente fala, não, vamos dar um tempo. Aí dá 2 minutos eles estão rindo. Sim. Porque às vezes a gente acha que é um conflito gigante e eles já têm as regras entre si ali que não são, que talvez a gente se meter, a gente cria uma coisa muito maior do que é, né? Então também é Sim. acreditar na autonomia
e no que a gente ensina para os nossos filhos de direitos, respeito, deveres, papéis da sociedade, e de saber que eles vão saber aplicar isso, né? E confiar Sim, neles, né? Assim, dar esse sim. espaço, essa autonomia. Eu acho que é super Educar não é importante. fácil, né? É um papel Não. muito Nossa difícil Senhora! educar, é um papel muito difícil. Eu tô com o Lucas de 7, o Noah de 2 anos, e o Noah, ele é completamente diferente do que o Lucas era. Ele é muito desafiador, ele é ligado no 290, ele faz as coisas 290 olhando, ainda. ele faz as coisas olhando para sua cara assim, te desafiando mesmo em fazer, né? Ai, Então, muitas vezes eu me pego falando com meu marido, a gente precisa pensar em como é a nossa fala, em como que a gente faz, como a gente traz, né? Porque aí o Lucas acaba entrando no meio, né? Ou então muita coisa que o Lucas faz, ele vai lá e repete. Então, muitas vezes a gente se questiona, né? Do que fazer, conversa com outros amigos também, pensando no Isso é que importante fazer. também, né, Tati? De olhar a individualidade dos nossos filhos, né? Sim, Cada criança é diferente, mesmo sendo os 2 filhos dos mesmos pais, sendo criados na mesma casa, eles vão ser completamente diferentes. E sim, até diferente da gente, né? A muito. Camila, quando ela fala: "Ai, o Vicente é muito tímido". A Camila nunca foi uma criança tímida. E aí, às vezes, é mais difícil pra gente olhar para o nosso filho e falar: "Mas por que que tu não faz", né? Primeira pessoa, tipo: "Vai lá, faz isso, te impõe". E aí a gente não respeita a individualidade dele, o jeitinho dele de fazer o caminho, Exatamente. né? E eu acho que tem esse também. Por isso que a gente tem esse podcast, sabe, nessa, Tati, nessa troca, a gente vai aprendendo muito também, né? Sim, Uma e o vizinha julgar minha. o outro, né, Bárbara? A gente Exato. julga muito o outro, né? Na escola, eu passo muito por isso com as famílias, porque às vezes a família vem e fala: essa outra criança, onde já se viu essa família? E vem trazendo um monte de questões, aí eu falo: ok, agora vamos pensar se fosse o contrário. Nas escolas hoje são comuns e é um direito delas, as crianças com deficiência. E Sim. aí a família vem e fala: tem uma criança diferente na sala do meu filho. Ok, todas são diferentes, nenhuma é igual. Qual é a E as diferença? crianças pegam isso mais rápido que os adultos, né? Porque a Bia Muito, tem muita diversidade na escola dela e ela fala: muito. mamãe, todo mundo é diferente. Ela tem esse no, discurso dela tranquilo na também. E ponta para da eles, língua. ok, mas é o olhar do adulto é Uhum. que vai interferir nisso da criança. Ai, não brinca, viu? Com aquela criança porque ela é assim, assim, né? Quando você deveria conversar com seu filho e perguntar quem são os seus amigos na escola. Você gosta dele por quê? E aí você vai entendendo, porque o sentimento, a criança também tem sentimento, ela não deve ser, não é só porque ela é criança que ela vai ser sempre feliz, brincar com todo Uhum. mundo, ser legal com todo mundo, não é. Mas precisamos entender o porquê que ele não gosta, ou o porquê que ele gosta, né? E foi o que eu falei, às vezes a criança vai ouvir o adulto falar isso, e vai falar, então eu posso fazer isso também, vai guardar isso para ele. Em algum momento, ela vai mostrar isso. E muitas vezes, como eu falei, é no chão da escola. Por quê? É a instituição que a criança está depois da instituição familiar. Por E isso que que se passa esses muitas dois não horas do dia caminharem também, né? juntos, E que a criança oi? passa muitas horas e que a criança passa muitas horas do dia lá, Muitas longe horas. do nosso olhar, né, assim, É, claro que, assim, se tu confia na escola, se tem uma relação boa com a escola, tu entende que tem um outro olhar lá, né, que a criança também está sim. sendo cuidada e tal, né. Mas é longe do nosso olhar, é criando a sua própria realidade, o mundinho dela, que vai ter outras influências, que não vai ser na barra da nossa saia, que é importante também, né, assim. Tem também as nossas expectativas aí, né? Do que nós queremos para o nosso filho, do que nós queremos para a escola ideal. Mas é isso, a gente tem sempre que entender que a diversidade são culturas diferentes, educações diferentes, e que você não tem que julgar, mas você precisa entender e respeitar. De repente, olha, eu não entendo porque a família do meu amigo trata o filho dele dessa forma. Ele bate o pé, ele vai lá e já oferece. Ele vai lá, mas você, às vezes, muitas vezes nem conhece a história Uhum. dessa família. Então, por isso que eu sempre parto da questão do afetar, a questão da conversa. É claro que muitas vezes é muito difícil. Isso que eu estou falando para vocês não é fácil de fazer. Você É, ficar o mas tempo todo se questionando. Mas eu faço uhum. isso por conta de uma militância. Então, como eu tenho essa militância e que por muitas vezes eu fui muito reativa dentro dessa minha militância, sempre fui muito reativa, hoje eu tento trazer para a parte da conversa e da educação. Eu entendo que isso vai salvar
o mundo. Eu entendo que a educação vai salvar o mundo. Sim. Só que a pessoa também precisa estar disposta, né, a querer ser educada. É isso. A gente aprende muito com os nossos filhos também, né, Tati? Eu acho que Sim. a maternidade, a parentalidade, enfim, é uma oportunidade muito grande, assim, da gente rever os nossos conceitos, assim, o nosso egoísmo, o nosso autocentrismo como seres humanos mesmo, né? Ao conviver com uma criança, a gente bota essas coisas em dúvida e eu achei muito legal isso, porque se transforma numa militância, porque mexe muito com muitas coisas dos nossos valores, do nosso jeito que a gente foi criado, como a gente cresceu. Sim, E no teu com caso, certeza. duplamente, né? Porque é como educadora e como mãe, né? Então são dois ambientes unidos diferentes. ali. E assim, como mãe, eu erro como mãe. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes eu falo para as famílias lá da escola, olha, o que eu ponho para vocês aqui é o que eu consigo fazer. O que eu não consigo, eu não vou colocar para vocês. Quando eu estava no SEI, trabalhando com os pequenos, o Lucas ainda não tinha tirado a chupeta, então eu falava com aquela família, o que você acha? Já está na hora? É bom? Não tá? Olha, do meu eu ainda não tirei. Quando eu tirei a chupeta dele, aí eu fui ali, pai, olha, eu tentei isso, isso e isso. O que vocês já tentaram? Aí, porque aí eu consegui fazer. Então, o que eu não consigo Experiência fazer, ajuda, né? eu não posso exigir que você faça. Muito bom. Exato. Tati, ótima essa conversa com a gente, viu? Muito esclarecedora, muito, muito bom. Vamos finalizar com o nosso quadro. Camila, tem mais alguma pergunta ou posso ir para o quadro? Não, eu acho que, nossa, aprendi muito, muito, muito. Já foi uma aula da Protati. Bom, a gente vai para o Conselho de Mãe. Conselho de Mãe! O Conselho de Mãe é o nosso quadro em que todas nós aqui, a gente tenta dar uma dica sobre o tema do episódio, uma dica de maternidade real, uma dica prática. Pode ser um filme, uma série, um documentário, ou mesmo uma dica de comportamento. Quer começar, Camila, e a gente deixa a Tati para o grande finale? Pode ser. Eu trouxe uma dica de comportamento que para mim tem funcionado, caindo nesse caminho então que a Tati disse. Eu aprendi isso. Então para mim funcionou dentro da personalidade do meu filho, que fala pouco, então a gente não consegue entender muito bem quem são esses amigos e como eles funcionam. Para mim funcionou muito me aproximar também das famílias. Então me aproximei das famílias dos pais dessas crianças, entender quem são essas crianças, trouxe eles aqui para casa para passar uma tarde aqui, para ficar jogando videogame, para ficar comendo bolo, saber o que eles comem, o que eles não comem, do que eles falam, do que eles conversam. E para mim foi super bom e de saber quem são essas crianças e essas famílias que se aproximaram tanto do meu filho e que ajudam ele a construir a personalidade dele. Então, foi interessante saber de onde estão vindo esses pedacinhos desses leguinhos aí que estão formando ele juntos. Então, acho que é legal. É legal. A minha dica é sobre esses ambientes que a gente vai criando amizades. Hoje em dia, quando eu vou sair com a Bia, eu falo muito para ela assim, o que tu quer levar de brinquedo? Que brinquedos que tu vai levar para brincar com as outras crianças? Quer levar uma massinha? E eu sempre incentivo ela a levar brinquedos em que ela pode brincar com outras crianças. Então a gente foi num restaurante esses dias que não tinha espaço kids. Não tinha nada assim, era mais difícil para criança. Porque restaurante é um desafio, né, gente? Nossa senhora, sair com as crianças assim. Só que nem dá para ficar só indo em lugar que tem, né, espaço kids. Então o que eu faço? Eu levo um espaço kids na mochila praticamente. Eu falo para ela assim, vamos levar uma massinha, vamos levar um papel e uns lápis, que aí tu pode, se tu quiser, tu pode tanto brincar sozinha, quando convidar outras crianças para brincar ali contigo, mas eu sempre aí, entrando no tema do episódio, eu sempre incentivo ela a procurar coisas em que eu acho que são legais para ela também, sabe? Então não ficar no celular, leva uma massinha de modelar, porque minha filha ama massinha de modelar, então isso sempre tá na minha mochila. Leva uma massinha de modelar, leva um papel e um lápis que tu pode chamar outra criança, leva uma coisa de dobradura, leva algum brinquedo que seja, de alguma forma, comunitário, porque aí incentiva ela a dividir, e ela também, que já tem essa personalidade mais extrovertida, como o mais velho da Tati, a chamar as outras crianças de uma forma participativa, porque ao mesmo tempo que a minha é extrovertida, isso às vezes vira um canal para ser um pouquinho autoritária. Eu fico de olho nisso no caso dela, né? De ser aquela coisa, como tu falou, de dar o tempo para o outro. Então, incentivo ela a levar brinquedos em que ela possa chamar outros para brincar junto com ela. Então, essa é a minha dica. Tati,
Já quero agradecer mais uma vez. Quero que tu deixe teus contatos, teus arrobas, teu trabalho, onde as pessoas podem te achar. E aí também, claro, o teu conselho de mãe. Tá bom. Tchau. O Noah tá aqui tentando, ele adora uma câmera. Ele adora uma câmera. É engraçado isso das crianças, né? Esses dias eu É? contei pra Bia... Engraçado isso das crianças, elas adoram, já tô muito acostumada. Esses dias eu contei pra Bia que não dava pra tirar esse monte de foto, que tinha 36 fotos, a gente viajava e tirava 36 fotos Quando da era viagem. muito. Não, E quando É. queimava, era o fim. Era o fim. Aí eu falei, mas não tinha celular? Eu falei, não tinha celular. Nossa, coitada das crianças. Verdade. Bom, acho que as pessoas, elas me encontram no Instagram, pelo @pretinhaeducadora. Lá é a minha página de trabalho, onde eu troco e compartilho com professores e com famílias sobre uma educação antirracista efetiva. Então, quando eu falo sobre uma educação antirracista, eu falo de uma educação para todos, né? Pensando na subjetividade de cada um. Então, não é... Eu penso no empoderamento da criança preta e eu penso que a criança não preta precisa olhar aquele amigo enquanto um amigo diferente que possa ensinar também e que pode estar em todos os espaços que ele está. E é esse também que eu deixo de dica para outras mães. Então, assim, quando eu peço alguma atitude para o meu filho, será que eu mostrei para ele em algum momento essa atitude? Né? Será que em algum momento ele me viu xingar alguém, ele me viu ser mal educada com alguém? Então, um por favor, um obrigado. Será que os brinquedos, os livros que eu trago para o meu filho são diversos? Tem crianças cadeirantes? Tem criança preta enquanto protagonista? Né? Será que essa criança vê essas pessoas também nesse mesmo espaço? Quando eu levo ele para brincar, quem são esses amigos? Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Se eu tenho filha menina, será que eu dou muito brinquedo para ela referente à cozinha, referente à sua boneca? Ou eu deixo ela se ver também enquanto heroína, enquanto uma menina forte? E este menino que eu crio, será que eu crio ele falando dessa menina forte e que tudo bem? Né? Que ela também pode jogar bola com ele, que ela também pode brincar de carrinho com ele e que tudo bem, que é só um brinquedo? Né? Então, acho que é sempre nos olhar para depois olhar para o nosso filho. Muita coisa que eu faço hoje, às vezes eu olho para os meninos e falo, não foi para eles que eu fiz isso, foi para mim, né? Principalmente enquanto militância. Novamente, isso não é fácil. Em algum momento nós vamos surtar, porque ok também, né? Sim, sempre bom lembrar que faz parte. É bom lembrar que em algum momento eu vou querer entrar no banheiro e ficar lá 2 minutos assim, ó, escondidinha lá dentro do banheiro, surtando, mas depois eu volto. Então, mas tem que pensar que tudo bem. E todas essas questões, elas vão acontecer e só precisamos de uma rede de apoio, às vezes de uma colega para conversar e compartilhar o que ela já passou também. Então, vale muito a pena roda de conversa com os amigos, com a família. Eu faço muito isso, eu e meu marido. E aí você vai aprendendo um pouquinho com cada pessoa. Bom demais. Obrigada demais, Tati. Fechou com chave de ouro, ainda com participação do Noah. Adorei. Gente, desculpa, viu? Imagina, gente. Não, é maravilhoso. É vida real aqui, é maternidade real, Tati. É isso mesmo. E ele não pode ver uma câmera. Quando ele chega na agência lá, que ele é modelo, os dois são, eles falam, são as crianças mais fáceis de fazer foto, de gravar, porque eles já chegam lá, já querem na frente da câmera falar, tirar foto. Gente, super obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Semana que vem tem mais podcast A Mãe. Um beijo. Até semana que vem. Obrigada, meninas. Obrigada. Tchau, tchau. Podcast